Olá pessoal, bom dia! Vamos dar início a mais uma semana de aula e hoje a gente vai começar o capítulo número 15, aplicação do Teorema de Pitágoras. Então abra a apostila de vocês lá na página 356. Eu não vou ler o que ele está falando ali, mas vocês podem ler na casa de vocês, mas ele está falando sobre o ângulo reto, o uso do ângulo reto, que a gente vê ele em muitas situações do nosso dia a dia. Vocês se lembram, né? O ângulo reto é aquele ângulo que forma 90 graus, tá? E aí ele vai falar sobre o Teorema de Pitágoras. Vocês já aprenderam o Teorema de Pitágoras e vocês sabem que a gente só pode aplicar o Teorema de Pitágoras em triângulos retângulos. E os triângulos retângulos são aqueles que têm um ângulo de 90 graus, certo? Beleza. Aí ele fala ali no último, só o último parágrafo, ele fala assim, ó. Neste módulo, vamos estudar algumas aplicações do Teorema de Pitágoras que vão auxiliar na compreensão de propriedades de outras figuras geométricas, como o triângulo equilátero, o quadrado, o cubo e o paralelepípedo. Nos cálculos que iremos efetuar, as simplificações de radicais que você vem estudando neste caderno serão muito utilizadas. Então, eu falei, né, que o Teorema de Pitágoras ele só pode ser usado em triângulos retângulos, e aqui ele está falando que a gente vai usar em triângulos equiláteros, diagonais de quadrado, enfim, como que a gente vai usar num quadrado se eu falei para vocês que era só num triângulo retângulo? Bom, então para a gente usar, a gente vai ter que achar triângulos retângulos em algumas outras figuras. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai aprender a usar o Teorema de Pitágoras em outras figuras, quadrados, triângulos equiláteros, enfim, tá? Aí ele está falando assim, a altura de um triângulo equilátero. Todo triângulo possui 3 alturas. Elas nem sempre têm o mesmo comprimento, como no caso da figura ao lado. Então, o que é a altura de um triângulo? Então, quando a gente tem um triângulo, vou fazer um triângulo assim, ó. A altura, por exemplo, assim, eu quero a altura a partir desse ponto aqui, desse vértice. Então, a altura, ela vai vir do vértice e ela vai formar um ângulo de 90 graus com o lado ao lado. Com o lado ao lado não, né? Com o lado que ela tá encontrando. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu sair desse vértice aqui, a altura ela vai descer aqui e ela vai formar um ângulo de 90 graus aqui. Se eu pegar a altura aqui, ela vai vir e vai formar um ângulo de 90 graus com o lado oposto ao ângulo que eu tô pegando, tá? Então, isso é a nossa altura. Elas nem sempre têm o mesmo comprimento, então olha ali na figura ao lado. Parece que a altura que está em amarelo, ela é a maior de todas, né? A vermelha e a azul não dá para saber qual que é maior, né? Mas elas podem ter o mesmo tamanho, como podem também não ter, tá bom? Tá. No caso dos triângulos equiláteros, porém, as 3 alturas têm a mesma medida. Por esse motivo, é comum falarmos no singular, a altura do triângulo equilátero, já que as 3 são congruentes. Então, a gente já aprendeu que triângulo equilátero é o triângulo que tem todos os lados iguais, não é? Então, como ele tem todos os lados iguais, as suas alturas, elas também vão ser iguais. E como que a gente pode acreditar que isso é verdade? Se eu falar pra vocês, vocês acreditam em mim que isso é verdade? Pode ser que alguns de vocês acreditem e pode ser que alguns não acreditem. Então, para aqueles que não acreditam, e para quem acredita também, a gente vai fazer os exercícios lá na página 357 e 358. E ele vai mostrar isso pra gente, tá? Que essas alturas elas vão ser iguais, beleza? Então vamos lá, o número 1, ele fala assim, ó. Para comprovar o fato de que as 3 alturas de um triângulo equilátero têm medidas iguais, você vai usar a congruência de triângulos. Tá, primeira coisa que ele fala, letra A. Indique na figura abaixo as medidas dos ângulos B e C do triângulo equilátero ABC. Então ele tem um triângulo assim, o meu foi um pouco torto, né? E ele quer essas medidas aqui, ó, B e C. Bom, ele já não falou que é um triângulo equilátero? O triângulo equilátero, além de ter todos os lados iguais, ele também tem todos os ângulos iguais, não é? Então, se a medida dos ângulos internos do meu triângulo, qualquer triângulo, é 180, a medida dos meus ângulos do meu triângulo equilátero vai ser 180 dividido por 3, que dá 60. Isso, gente, vocês já viram, tá? A gente tá só relembrando. Então, a medida do ângulo B é igual à medida do ângulo C, que é igual a 60 graus. Então, pode colocar isso aí na letra A, tá? Essa aqui é a letra A. A letra B, ela fala assim, como o triângulo ABC é equilátero, sabemos que AB é igual a AC, né? Porque ele é equilátero, então todos os lados são iguais. Então, AB é igual a C.
Usando esse fato e as medidas dos ângulos indicados na figura acima, então, sabendo que esses lados aqui são iguais e sabendo que aqui mede 60 e aqui também mede 60, determine o caso que garante a congruência dos triângulos ABH e ACH. Então, ele quer um caso de congruência que vai provar que esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, eles são iguais. Tá vendo? Então, a gente vai dividir em dois triângulos, ó. Um triângulo aqui, ó, ABH, e outro triângulo aqui, ó, ACH. Então, qual que é um caso de congruência que vai provar que eles são iguais? Vai ser o caso lado, ângulo e ângulo oposto. Por quê? Quais lados são iguais? Eu não sei que ele é equilátero, então AB é igual a C, não é? Então, ó, a gente vai pegar um lado desse triângulo e um lado desse triângulo, que a gente quer mostrar que é igual. Então, ó, AB é igual a C. Então, o caso lado tá aqui. Aqui, então, ó, então eu tenho lado e ângulo de 60 graus. Aqui eu tenho lado e ângulo de 60 graus. Então, a medida do ângulo B é igual à medida do ângulo C. E o lado oposto aqui mede 90 graus. O lado oposto aqui mede 90 graus. Então, eu sei que o meu ângulo H, ele mede 90 graus. Então, pronto, pelo caso lado, ângulo e ângulo oposto, eu sei que o triângulo ABH e o triângulo ACH, eles são congruentes, tá? Então, coloquem isso aí no item B. Aqui deixa eu colocar um M, tá? É a medida do ângulo H. Aí na letra C, ele fala assim: usando a conclusão que você chegou no item 1B, então a conclusão que eles são congruentes, responda as questões a seguir. O que se pode afirmar sobre o ponto H em relação à medida BC? Então, ó, sobre essa medida aqui, o que a gente pode dizer sobre esse ponto aqui, H? Bom, ele não é, esse lado aqui não é igual a esse, e aí esse lado aqui, se fosse um triângulo assim, ele seria igual. Mas seria a mesma medida que essas daqui, né? Ele é equilátero. Mas o que acontece? A gente dividiu em dois triângulos e a gente sabe que esse triângulo aqui é igual a esse. Então, o que acontece com essas medidas aqui? O meu desenho, ele tá errado, né? Porque eu fiz assim no olho, mas na apostila de vocês, e se você fosse fazer com régua, esse lado aqui, ele seria igual a esse lado, né? Porque não são triângulos iguais. Então, essas medidas aqui são iguais. Então, o que é o H? O H, ele é o nosso ponto médio, porque o ponto médio, ele divide um segmento ao meio. Então, qual é a conclusão que você pode chegar do H? Que H é o ponto médio de BC, tá? Então, lá na letra C, no primeiro pontinho, você escreve H é o ponto médio de BC, tá? E ali ele fala assim, no segundo pontinho da letra C, ele fala assim: qual a medida dos ângulos BAH, então BAH e CAH. Então ele quer a medida desse ângulo e desse ângulo. Bom, sabendo que esses triângulos são congruentes, a gente já sabe que a medida do ângulo B vai ser igual à medida do ângulo... Como que ele chama esse ângulo aqui? É de A mesmo, né? A medida desse ângulo A vai ser igual. Então, eu vou apagar aqui e vou pôr só o A mesmo. Aqui. É porque, na verdade, eu vou colocar BAH, porque ele tá chamando de A tanto esse vértice desse triângulo como daquele triângulo ali, né? Então, ó, a medida de BAH vai ser igual à medida de CAH, né? Que a gente já viu que esses triângulos aí são congruentes. E qual que é a medida desses ângulos aqui, então? Não era 60 tudo? A gente não dividiu ele no meio, então ficou 30 para cada lado. Outra forma de fazer seria assim: aqui mede 90, aqui mede 60, 90 mais 60 dá 150.
para dar 180, que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, é 30 graus, tá? E aí na letra D, agora a gente vai usar esse triângulo aqui, ó. Na figura abaixo, AH, então aqui, ó, AH e BI são as alturas dos triângulos, né? É isso que ele fala? São alturas do triângulo equilátero ABC. A gente tem o mesmo triângulo aqui, tá vendo? A diferença é que agora a gente vai ter, ó, uma outra altura aqui, tá? Que é a BI. Usando as conclusões, as quais você chegou a responder ao item 1C, que era o item 1C? O 1C falava que o H era o ponto médio, falava que a medida aqui é 30 graus. Então, usando essas conclusões, determine o caso que garante a congruência dos triângulos ACH e BCI. Então, agora a gente vai achar a congruência dos triângulos ACH, que é esse triângulo aqui, ó, e o triângulo BCI. Então, eu não sei se eu vou conseguir fazer ele colorido, acho que não. BCI tá aqui e o ACH vai ser esse aqui, ó. ACH, que ele vai acabar ficando em cima, né, um do outro, as cores. Na verdade, na câmera e no vídeo de vocês nem aparecem muito bem as cores, né, fica bem ruim a iluminação. Tá, então qual vai ser o caso que a gente vai usar de congruência deles? Eu vou apagar aqui a letra C, tá? Se alguém não copiou, pausa o vídeo e copia, que eu vou apagar para fazer aqui embaixo. Ó, o caso de congruência que a gente vai ter aí vai ser o lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Por que vai ser o lado, ângulo, lado? O lado AC, que é esse daqui, ele é igual ao nosso... AC é esse aqui, né? Ele é igual ao nosso lado BC, não é? Então, ó, a gente trabalhando com esse triângulo rosa e o triângulo branco aqui, ó. O lado AC é igual ao lado BC, porque inicialmente isso aqui é um triângulo equilátero. Então, ó, esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Então, esse lado é igual a esse, não é? Então, a gente sabe que AC é igual a BC. Pronto, a gente tem um lado que é igual. Aí, a gente vai ter os ângulos que são iguais, que é o ângulo C. Olha aqui. AC, ângulo aqui, esse ângulo. BC, esse ângulo aqui. Então, tá vendo que é o mesmo ângulo que a gente vai usar nos dois, ó. O triângulo rosa aqui, ó, a gente tá pegando a medida AC, o lado AC e o ângulo C. O triângulo branco agora, ó, a gente tá pegando a medida BC e o ângulo C. Então, a medida do ângulo C é igual à medida do ângulo C, né? Nos dois casos. E o terceiro lado é o lado CH e o lado CI, que são iguais, ó. Então, aqui, eu peguei esse lado, esse ângulo e esse lado. Esse lado aqui, ó. Desse triângulo aqui, tá vendo, ó? O CI. E aqui eu peguei esse lado, esse ângulo e esse lado aqui. Tá vendo que eles são iguais? Aqui vai ser a medida, vai ser a metade dessa medida e aqui vai ser a metade dessa medida, que são iguais. Então, o lado CI é igual ao lado CH. Então, pronto, pelo caso lado, ângulo, lado, a gente sabe que eles são congruentes. Certo? Então, determine o caso que garante a congruência dos triângulos, determinamos aí, que é o lado, que é o caso lado, ângulo, lado. Letra E. O que a congruência do item D, que é esse daqui, permite afirmar sobre as alturas AH, que é essa, e BI, que é essa. Então, como os triângulos são congruentes, as medidas são iguais, né? Porque se esse triângulo aqui é igual a esse triângulo aqui, então as alturas são iguais, não são? Então, a gente pode afirmar isso. Então, escrevam aí lá na letra E. Como os triângulos são congruentes, as medidas são iguais. Beleza? Agora eu vou apagar aqui e vou colocar o número 2 pra gente fazer. O número 2, ele fala assim, ó. Considere o triângulo equilátero DEF, cujo lado mede 6 centímetros. Então, ó, ele é equilátero. Então, aqui mede 6, aqui mede 6 e aqui também mede 6. Aí ele fala assim, indique na figura as medidas do segmento EH e FH. Então, EH e FH. Qual que é a medida? Lembra que a gente viu
que no triângulo equilátero, o H, né, da altura aqui, ele representa o ponto médio. Então, ele divide exatamente no meio. O lado dele não é 6 centímetros? Então, se ele dividiu no meio, então qual que é a metade de 6? É 3, não é? Então, EH é igual a HF, ou FH, tanto faz, que é igual a 3 centímetros. Tá? Essa aí é a letra A, né? Tá aqui. Aí ele fala assim, calcule o comprimento da altura DH. Então, ele quer essa altura aqui. Bom, aqui mede 3 e aqui mede 3. Então, o que a gente tem? A gente tem um triângulo retângulo aqui, tá vendo? Ó, 90 graus. A gente quer saber a medida desse cateto aqui. A gente já tem a medida desse cateto e já tem essa hipotenusa. Então, a gente pode usar o teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras fala? A hipotenusa ao quadrado, quem que é essa hipotenusa? Ó, é quem está oposto ao ângulo de 90. Se o ângulo de 90 está aqui, quem está oposto a ele é o 6. Então, 6 ao quadrado é igual aos catetos ao quadrado. Então, ó, esse cateto aqui mede 3, então vai ficar 3 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Esse cateto aqui não é a altura? Então, a gente vai chamar de H. Então, a altura ao quadrado. Não confunda esse H de altura com o H de hipotenusa, tá? Agora, a hipotenusa aqui é 6. Esse H aqui, ele é só de altura mesmo. 6 ao quadrado, 36. 3 ao quadrado, 9, mais a altura ao quadrado. Vamos isolar o H, então vamos subtrair 9. Vai ficar 36 menos 9 é igual à altura ao quadrado. 36 menos 9 vai dar 27. Já vou passar o H para cá, tá? Então, ó, H ao quadrado é igual a 27. Para tirar o quadrado, a gente vai extrair as raízes. Então, a raiz de H ao quadrado é H. E a raiz de 27 é 9. Se a gente fatorar, vai dar 9 vezes 3. A gente tira o 9 para fora e a gente vai ter 3 raiz de 3. Então, essa altura vai medir 3 raiz de 3 centímetros. Tá? Então, a altura, 3 raiz de 3 centímetros. Que é o que ele pede ali, calcule o comprimento da altura DH. Tá? Pode ser DH ou pode chamar só de H de altura mesmo, tá? Não tem problema. Ele coloca DH pra gente não confundir o H com a hipotenusa. Mas vocês são espertos e vocês não vão confundir, né? Então, pode deixar só o H aqui mesmo. Aí ele fala, no item 2, você calculou o comprimento da altura de um triângulo equilátero específico, cujo lado mede 6. E se a gente mudasse a medida para 8, a gente teria que realizar todo esse cálculo novamente? Não precisa, a gente pode achar uma formulazinha para a gente calcular direto a altura de um triângulo equilátero. E é isso que a gente vai descobrir ali no item número 3. Ó, agora no item 3, o que acontece? A gente tem um triângulo equilátero, cujas medidas dos lados, ó, são L, tá vendo? Tá, para eu calcular a altura, eu já sei que eu tenho que dividir em triângulos retângulos. Qual que vai ser essa medida aqui? Lembra que aqui tudo era 6 e pra gente descobrir a gente teve que dividir o 6 por 2 e ficou 3? Bom, agora aqui o lado é L. Vou ter que dividir por 2. Quanto que é L dividido por 2? É L dividido por 2 mesmo, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, esse lado mede L dividido por 2 e esse aqui também mede L dividido por 2. Aí ele fala, indique na figura as medidas do segmento EH e FH. Então, EH é igual a FH, que é igual a L sobre 2. Esse é o item A. Igualzinho a gente fez aqui, tá? E aí, na letra B também, ó, ele vai pedir pra gente calcular a altura, não é? Ó, calcule o comprimento H dessa altura aqui. Então, mais uma vez, a gente vai usar o teorema de Pitágoras, igual fizemos aqui. Então, vamos lá, ó. Quem que é a nossa hipotenusa agora? Quem está oposto ao ângulo de 90 graus, que é o L. Então, L ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado, que é L sobre 2 ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Ele quer saber quanto vale a altura, não é? Então, a gente vai ter que isolar o H, igual a gente fez aqui. Então, vamos lá. Eu vou trazer... Antes de trazer, vamos
fazer isso aqui. É igual L ao quadrado, L ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Mais H ao quadrado. Vou trazer o L para cá. Então, vai ficar L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 é igual à altura ao quadrado. Agora, eu vou tirar o mínimo daqui, ó. O mínimo não é 4 e 1? Vamos tirar o mínimo. O mínimo de 4 e 1, o denominador é 4 e 1, né? E o mínimo de 4 e 1 é 4. Então, eu vou pôr assim, ó, H ao quadrado, vou mudar ele de ladinho, tá? Vai ser igual a 4. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. Menos 4 dividido por 4, 1. 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Então, H ao quadrado é igual 4L ao quadrado menos L ao quadrado, 3L ao quadrado. Dividido por 4. Agora, a gente vai extrair a raiz, né? Ó, para tirar esse H ao quadrado daqui, vamos tirar a raiz daqui. H ao quadrado, raiz quadrada de H ao quadrado, H. Raiz quadrada de L ao quadrado, L. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 3 não tem, então vamos colocar ela aqui, ó. Então, a nossa altura é igual L raiz de 3 sobre 2. Então, lá na página 359, lá na letra C, tá falando assim: escreva a seguir a fórmula que você obteve no item 3B, que fornece a medida H da altura de um triângulo equilátero. Então, você vai pôr H é igual L raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, eu vou apagar aqui pra gente fazer o exercício ali, número 1, tá? Então, lá no exercício número 1, a gente fala assim, ó. No 7º ano, você estudou os procedimentos para calcular a área de um triângulo qualquer. Vamos agora usar o mesmo procedimento para calcular a área de triângulos equiláteros. Considere um triângulo equilátero ABC, cujo lado mede 8. Então, tá aqui. Então, é um triângulo equilátero e os lados dele medem 8. Qual é o comprimento da altura desse triângulo? Então, a gente já sabe que a altura de um triângulo equilátero é igual a L raiz de 3 sobre 2. Então, a altura dele é igual. Quem que é o L? É o lado, que é 8. Então, 8 raiz de 3 sobre 2. Só, ó, substituir ele na formulazinha. 8 dividido por 2, 4. Então, o lado dele é 4 raiz de 3. Prontinho. A altura é... O lado não, desculpa, né? A altura. A altura é 4 raiz de 3 centímetros. Acabou. Aí... Ah, não fala que é centímetro... Ah, fala que é centímetro sim. Calcule a área do triângulo ABC. Como que é a área de um triângulo? A área de um triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Quem que é a base do nosso triângulo? É o lado dele, não é? Então, é 8. Quem que é a altura? 4 raiz de 3. Então, 8 vezes 4 raiz de 3 sobre 2. 8 vezes 4, 32. Dividido por 2, 16. Então, a área vai ser igual a 16 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área do nosso triângulo. Agora, ali na letra B, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. A mesma coisa que a gente fez para descobrir essa fórmula, ó. Obtenha uma expressão que permita calcular a área A de um triângulo equilátero de lado medindo L. Então, agora, nossos lados medem L e a gente quer saber qual que é a área desse triângulo. Bom, a área, a gente já viu que é base vezes a altura dividido por 2. Quem que é a nossa base aqui num triângulo medindo L? É L. Então, a base vai ser igual a L. Quem que é a altura de um triângulo equilátero de lado L? L raiz de 3 sobre 2. Então, vezes L raiz de 3 sobre 2. E tudo isso dividido por 2. Então, quem que vai ser a nossa área? L vezes L, L ao quadrado. Raiz de 3. Aí, aqui quando a gente tem divisão, ó, dividido por 2 e dividido por 2, vai ser dividido por 4. Então, pronto. Então, a área do nosso triângulo equilátero é
L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Beleza? Vou apagar para a gente fazer agora o número 2. Aqui na página 360, a gente tem esse exercício número 2, que ele fala assim, ó. Na figura, os triângulos ABC, ABD e CDE são equiláteros. E os lados dos triângulos ABC e ABD, que é esse aqui, ó, ABC e ABD, mede 4 centímetros. Então, ó, aqui mede 4, aqui mede 4, tudo isso aqui mede 4, isso aqui mede 4 e isso aqui mede 4. Se tudo mede 4, aqui vai medir 2 e aqui vai medir 2, né? Aí ele fala assim, determine a medida dos lados do triângulo CDE. Então, ele quer a medida dos lados do triângulo CDE, que é esse aqui maior. Bom, esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Tá vendo que esse aqui está dividido no meio aqui, ó? Quanto será que mede esse lado aqui? Se a gente olhar esse triângulo aqui, ABC, tá vendo que isso aqui é a altura? Então, se a gente descobrir a altura desse triângulo aqui, o lado do triângulo CDE vai ser essa altura e essa altura, que elas são iguais, né? Então, a gente multiplica por 2 a altura. Então, qual que é a altura do triângulo CDE? Do triângulo ABC? Então, a altura do triângulo ABC é igual ao lado raiz de 3 sobre 2. O lado dele não é 4? Então, vai ser igual a 4 raiz de 3 sobre 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, vai ficar 2 raiz de 3. Então, esse lado aqui mede 2 raiz de 3. Então, tudo isso aqui é 2 vezes 2 raiz de 3. Então, o lado do meu triângulo CDE é igual a 2 vezes 2 raiz de 3, que vai ser igual a 4 raiz de 3 centímetros, né? Que a gente está trabalhando aqui com centímetros. E aí, ele fala assim, qual é o comprimento do segmento BE? Então, é esse segmento aqui. Bom, se eu fizer a altura do meu triângulo CDE, eu descubro isso aqui. Só que eu quero só isso. Aí eu tiro 2, que aqui não mede 2, que a gente descobriu. Então, vamos fazer a altura do triângulo CDE, que é lado raiz de 3 sobre 2. Qual que é o lado dele que a gente descobriu? 4 raiz de 3. Então, vai ficar 4 raiz de 3, raiz de 3, esse aqui é do lado. Aí, raiz de 3 da fórmula sobre 2. 4 dividido por 2 dá 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3, a gente aprendeu no capítulo passado que é 3. 2 vezes 3 é 6. Então, a altura é 6. Só que ele quer o lado BE. Então, é só a gente fazer 6 menos o 2. E aí vai ficar 4 centímetros. Aqui é centímetros também. Beleza? Então, tá feito aí a número 2. Pessoal, por hoje é só, tá? Aí, abram lá na página 369 e eu quero que vocês façam em casa o exercício número 1, 2, 3 e 4. São bem simples, tá? O número 1. Calcule a medida da altura de um triângulo equilátero cujos lados medem A, 10 centímetros, B. Então, ó, é só pegar aqui a fórmula da altura e no lugar do lado vocês vão substituir ali. Aí, número 2. As alturas de um triângulo equilátero têm comprimento 8 raiz de 3. Quanto mede cada lado desse triângulo? Calcule a área. Aí vocês vão usar a formulazinha, agora ele deu a altura. Aí você vai isolar o lado, depois você já tem o lado, tem a altura, você pode calcular a área, tá? O número 3, ó, observe o sistema de coordenada cartesiana a seguir, no qual está desenhado um triângulo equilátero. As coordenadas de dois vértices desse triângulo é -1 e 0 e 3 e 0. Quais são as coordenadas do terceiro vértice? Então, aí, vamos analisar. Cadê a coordenada -1 e 0? Olha ali qual ponto que está do lado negativo, tá? E aí, vão descobrir a terceira coordenada. Usa lado, vê aí, analisa aí o que vocês vão usar, tá bom? E a número 4 fala assim, desenhe uma folha à parte, né? O molde da superfície de um cubo de 6 centímetros de aresta, faltando uma face. Como no modelo. Recorte e monte. Desenhe também um triângulo retângulo com catetos de 6 e 8,5. Recorte e leve esse material para a próxima aula, tá?
eu não tinha visto aqui esse número 4. Mas façam ele, a gente pode também fazer, de repente fazer junto. Mas se der tempo de vocês fazerem em casa, ele pode fazer, tá? E daí na próxima aula a gente vai aprender sobre a diagonal do cubo e vai ser legal se vocês tiverem um desse pra fazer junto, tá? Se não conseguir fazer, não tem problema, tá? Eu vou fazer e aí eu mostro o meu pra vocês. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Tenham um bom dia, uma boa semana, bons estudos pra vocês, tá? E até amanhã. Tchau!